Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde tem o prazer de receber o pediatra Saulo Duarte Passos para falar sobre pediatria, o que você precisa saber. Saulo, obrigado por estar aqui conosco, um grande prazer em entrevistar você. Para mim também, rever amigos é sempre importante falar com as pessoas sobre pediatria, uma coisa que a gente é apaixonado, e sobre medicina de maneira geral. Eu te pergunto, a primeira pergunta que eu já te faço, por que é que estão faltando pediatras? O que está acontecendo, Saulo? Qual é a sua análise, você que é um pediatra de nome, o que aconteceu com a pediatria? Eu acho que a pediatria, primeiro, ela deixou de ser atrativa em vários momentos. Primeiro, é um tempo longo de formação do pediatra. Então, hoje a gente tem 6, mais 3 anos de residência, mais 2 de especialização. Você vai demorar 11 anos para você formar, por exemplo, um cardiologista pediatra. São 11 anos. Segundo, o próprio mercado não absorve isso, né? O próprio mercado também ele acaba não absorvendo. Terceiro, eu acho que a pediatria como ela tem muito trabalho, né? Ela não cuida só da criança, ela cuida de uma família que está inserida numa sociedade. Então, muitas vezes, você atende hoje mesmo, eu acabei de vir do hospital, você atende uma moça de 22 anos com uma criança, mãe solo, entendeu? E que ela vive de Bolsa Família. E ela fala para você, olha, eu não estou amamentando, essa criança tem 4 meses, eu tenho que comprar esse leite e o leite custa R$80. Como é que você vive com essa realidade? Então, é uma realidade muito dura, é muito dura a realidade do pediatra, porque ele não vai cuidar só dessa criança, ele vai cuidar dessa família que está... Do combo, né? Do combo, e isso é muito complicado. Certo. E, além do que, você também tem que cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental dessa criança e, muitas vezes, dessa família. Tá. Então, hoje, a tecnologia, eu acho que ela tirou um pouco, acho que esse é outro aspecto que a gente tem que considerar, que ela tira também essa relação médico-paciente. Então, a gente que já tem mais um longo caminho mais, né, nessa estrada, a gente priorizava muito a relação médico-paciente, do olho no olho, de falar, de entrevistar. E hoje essa coisa está se perdendo muito, quer pela tecnologia, quer pelo mundo moderno. Então, eu acho que são vários fatores que não é atrativo para os alunos. Os alunos não querem, eles querem uma coisa mais rápida, mais imediatista, a curto prazo, e que eles possam também ter uma subsistência muito melhor, mais rápida. Então, pediatria dá muito trabalho, mas é um desafio, ela é fascinante. O retorno é bom? Olha, retorno financeiro não, péssimo negócio. Tá. Péssimo negócio, porque você faz uma consulta, tem 2, 3 retornos, entendeu? Às vezes você tem que fazer 4, 5 retornos, porque a criança, a cada dia que ela vai passando, ela vai mudando o quadro, né? Vai mudando o quadro, claro. Ela é muito rápido, né? Você tem uma questão família associada, uma preocupação que você tem que olhar para todo mundo. Às vezes não vai só a mãe ou o pai, vai a mãe, o pai, a avó de um lado, a avó e do outro. E fica todo mundo naquela situação bastante difícil. E infelizmente, a remuneração é muito baixa. Então, hoje, a maioria prefere dar plantão. Você vê pediatria de consultório hoje são poucos, né? Os convênios também estão passando um aperto, os convênios também. Então, muitos deles preferem dar o plantão, ele termina o plantão, ele não se envolve. Entendi. Ele terminou o plantão, 12 horas, acabou, ele não quer me uma vou situação mais. Que tenha começo, meio e fim, e ele pronto, não está responsável. Ele passa para o próximo plantonista. Tá. Então, esse combo você acha que acabou, então, de alguma forma, afetando o interesse dos formandos para escolher a área da pediatria? Hoje, o jovem, ele é um jovem da tecnologia, né? Hoje não é um jovem, ele se forma médico, mas não é um médico com aquela vocação de você cuidar, né? Tem gente que tem aluno que fala, não, eu quero fazer telemedicina.
Mas eu falei, só telemedicina? Só telemedicina. Eu não quero ter contato com o paciente. Entendi. Então, é muito triste a gente Para você que está envolvido na docência, na né, docência Saulo? é muito triste de ouvir isso daí. E daqui a pouco ele é um médico. Então, eu acho que, se você pensar as outras áreas também, eu acho que aí vem aquela história, é a vocação, né? Quem vai para a pediatria não vai por dinheiro, não vai por dinheiro. Se for por dinheiro, ele não vai ser. Mas, em compensação, é uma especialidade belíssima, belíssima. E aí eu já engato uma pergunta. Qual foi o motivo da sua vocação para a medicina e, dentro da medicina, para a pediatria? Então, você sabe que eu tenho uma história. Assim, eu não ia ser médico. Primeiro, eu ia ser pianista. Tá. Desisti de ser pianista. Família humilde, não tem como ser pianista. Bom, aí eu falei, bom, então vou ser médico. Isso no final. Eu ia ser engenheiro, depois passei a ser médico no último momento. E aí aconteceu um fato na minha vida, quando eu era garoto, que isso que me fez depois ser médico e ser pediatra. Olha que interessante. E eu estava com uma cachumba e família humilde, não leva ao médico, não sei o quê. Tinha um médico na minha cidade que ele ia uma vez por semana e você tinha que ir lá e achar aquele médico naquele dia. E eu era louco por sucrilhos. Sucrilhos, aquela coisa que família com 6 filhos, você compra sucrilhos? Quando? Nunca. Presente de aniversário, sucrilhos, né? Ok. Então, aí, um moleque danado, com cachumba, não sei o quê, aí eu falei pro médico, eu posso comer sucrilhos? Ele falou assim, não só pode, como eu recomendo. Escreveu na receita, sucrilhos 3 vezes ao dia. Eu saí de lá e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser esse Foi médico. uma relação de cumplicidade. Cumplicidade total por um sucrilho. Por uns sucrilhos. E até hoje, quando eu vou escrever, quando o paciente chega no consultório e fala assim, mas eu posso comer? Eu falei, não só pode, como deve. Escreve, já deixa ali. Já deixa ali. Claro para os pais que está ali a relação de cumplicidade. Total. Muito bom, Saulo. E eu te pergunto, como é que foi a tua trajetória dentro da medicina? Eu te conheço, mas eu quero que o público conheça o Saulo Duarte Passos. Eu tive uma trajetória assim, bastante enviesada e uma trajetória de famílias, que eu sou o primeiro médico da minha família, de todo mundo. Então é uma família mais humilde, que você tem o primeiro médico, que você tem que sobreviver construir a tua vida. Você tem que construir, você não tem uma família que possa te construir. Então, isso demandou muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, e, inclusive, eu casei muito cedo, né? Então, já tive filho logo cedo, tinha filho para cuidar, filho para criar, então, foi uma vida bastante, assim, tumultuada, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, foi uma vida, hoje, né? Eu tenho 44 anos de formado. Então, hoje eu falo assim, olha, foi uma luta de vitória e de sucesso. A minha história é de sucesso. Sem dúvida que foi de vitória e de sucesso. Isso eu posso atestar que sim. Mas é aquela história, a gente nunca lembra a gente só fica lembrando desses tombos, né? Depois a gente, quando para em pé, que você fala, opa, peraí, agora... Deixa eu dar uma olhada para tudo, né? Para tudo. Mas assim, a gente vem de uma época da medicina, né, que... você tinha uma abrangência muito maior dentro da medicina. A gente já trabalhava desde muito cedo na medicina, já dava plantão no hospital, era um outro envolvimento que você tinha dentro da medicina, que hoje não tem isso, né? Mas a gente já, segundo ano, você já era rato de hospital, você já frequentava terceiro ano, e aí via que ia seguindo. Eu me lembro também de ter acompanhado. A gente ficava meio como um peixinho, né? Você ficava acompanhando alguém que você admirava e aquilo ia dando os insights e as coisas todas, né? E que você vê, hoje a gente vê perder isso, né? Não, hoje praticamente você não vê isso. É um ou outro que vem e eu me recordo disso com boas lembranças, assim, que isso, de alguma forma, exerceu uma influência grande em passos que eu dei na carreira, e você está dizendo que também para você também foi assim. É muito importante isso. E
Dentro dessa tua trajetória, que conheceu tantas pessoas, o professor Saulo é professor livre docente pela Universidade de São Paulo, que não é pouca coisa. Para você chegar a ter um título desse, você precisa ter uma trajetória muito exitosa. Nessa tua jornada, Saulo, quem foram os médicos que te influenciaram? Você podia dizer assim, Olha, esses eu caras acho que assim, tiveram um papel importante na minha vida. Eu tenho várias pessoas que eu prezo muito, e as que eu não prezo em vida, eu prezo na minha prece. Eu acho eles, importante né? também. Assim, durante a escola eu tive alguns mestres na microbiologia, que hoje, com certeza, eu fiz meu pós-doc em virologia, mas foi lá de trás que eu comecei a aprender isso. A clínica, com certeza, um outro professor, Luiz Pereira, que era pneumologista, que inspirou muitas gerações. Você formou onde, Saulo? Formei em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, ok. Aí, depois, quando eu fui para fazer um mestrado na USP, depois eu já passei para o doutorado, aí eu comecei a trabalhar com a parte de vírus, né? E aí eu fiz o meu doutorado com doença exantemática, mas na verdade especificamente com rubéola. Na época não sabia qual é a idade que se vacinava as crianças para rubéola. Interessante. Porque a vacina já tinha nos Estados Unidos a questão já de uns 10 anos, mas não se sabia no Brasil qual era a idade, porque a vacina da rubéola tem uma particularidade. Se você, dependendo da faixa que você vacina, você joga esse indivíduo que tomou a vacina e depois ele vai perdendo anticorpos numa idade mais fértil. E aí tem o risco da rubéola congênita. Então, você precisa saber muito bem se é melhor você deixar a criança ter rubéola pequenininha ou ela vai ter rubéola. Então, era uma vacina que tinha muito essa coisa, tinha que saber a idade correta para você não deixar a sua criança ou não deixar ter na mulher jovem. Então, a gente fez um estudo, na época, foi um estudo chamado Corte de Caieiras, e junto na própria USP mesmo. E aí a gente conseguiu determinar a idade ótima de vacinação, e a partir daí a Secretaria de Saúde do Estado implantou a vacina de rubéola. E aí a síndrome da rubéola congênita, que é uma coisa muito grave, ela acaba terminando, e na época, a gente fala, olha, tem que ter cobertura de 90%, pelo menos para a vacina, para você não deslocar a curva. Então, o primeiro ano teve cobertura, foi ótimo, caiu. No segundo, terceiro ano, caiu a cobertura, começaram a apresentar outros casos. Então, mostrou bem que a idade estava correta. E hoje a gente não tem mais rubéola congênita, graças a Deus, no país como um todo. Que bacana, que contribuição importante, hein, Saulo? Foi uma contribuição que foi muito. Aí depois eu passei para virologia, fiz o meu pós-doc na virologia com vírus, continuei com vírus exantemático e respiratório, e depois a livre docência, aí eu fiz com essa coroação toda na área materna e infantil, e depois professor titular. Aí a prova última de professor titular, e agora acabou. E aí, meu amigo, muito bem. Acabou não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem surpresas, tem surpresas na reta. Tem surpresas. Nós estamos aqui com Saulo Duarte Passos, médico, professor, pediatra, um grande amigo. Estamos aprendendo muito. É 1 minuto, a gente já volta. Estamos de volta com Saulo Duarte Passos, médico pediatra, falando sobre pediatria, o que você precisa saber. Tá muito legal. E aí eu pergunto para você, Saulo,
Vamos falar um pouquinho sobre ambulatório e consultório. Há quanto tempo você está de estrada aí entre ambulatório e consultório? 44. 44. Como professor da Faculdade de Medicina? 38. 38 anos dando aula na Faculdade de Medicina, Saulo. Você Na verdade, vai para o céu. 39, porque eu dei um ano antes, eu dava aula de patologia, que é o meu primeiro emprego como professor de patologia. Que bacana, Saulo. Aí eu fiz dei 2 anos de patologia, depois eu só fiquei na pediatria, 38 na pediatria. Nossa, que Então, bacana. no total dá 40. Dá 40. Eu pergunto para você, Saulo, a pediatria de ambulatório, ela é semelhante à de consultório? Olha, eu acho que é muito diferente, eu acho muito diferente. Tá. Eu acho que, assim, no consultório, dependendo, evidente, do consultório, do enfoque e tudo mais, às vezes no ambulatório, por exemplo, eu sempre fiz ambulatório acadêmico, né? Então, dentro da instituição. E o ambulatório acadêmico, você expande muito a conversa, você expande muito a discussão, então é um ambulatório mais comprido, mais recheado, mais robusto, em termos do acadêmico. O consultório, você vai, mas você foca mais naquela pessoa, naquela criança, naquela família, você tem que ter essa visão como um todo, que muitas vezes no ambulatório não dá para isso. Mas eu acho que essa parte, mas de maneira geral, elas são muito semelhantes, né? E a pediatria de consultório tem algum segredo, Saulo? Você que já está tantos anos fazendo consultório, o que você tem a nos dizer do consultório de um pediatra? Porque Olha, tem a puericultura, tem aquela situação da criança doente, que já não é puericultura. Enfim, como que é ser um pediatra de consultório? eu acho que assim, primeiro, eu acho que para ser pediatra de consultório, primeiro, ele precisa gostar muito de criança. Muito. Não é gostar pouco, tem que gostar muito. Porque na hora que você está no seu consultório, que a pessoa vem te procurar, ela está te escolhendo. Sim. Então, a gente tem que lembrar isso, que a gente é escolhido. Então, isso é uma deferência do paciente com a gente. Muitas vezes o médico, não, me procurou. Não, é o paciente que escolhe a gente. E escolhe por N motivos. N motivos. Então, eu encaro isso como um respeito que o paciente me escolheu para ser o médico do filho dele. E se ele escolheu para ser o médico do filho dele, eu tenho que me dedicar a essa criança. Eu tenho que disponibilizar o meu telefone, eu tenho que me disponibilizar, entendeu? E eles ligam dia, noite, mas eu acho que faz parte da sua especialidade, da sua vivência. Então, você tem que se entregar para aquele paciente. No ambulatório, você também se entrega, mas você fica mais restrito àquela condição. Por exemplo, eu faço um ambulatório de doença infecciosa. Então, você tem aquelas doenças específicas da criança, você acompanha, é mais infecção congênita, então a gente olha para essa mãe, olha para isso tudo. Agora, a complexidade do consultório é muito maior, muito maior. Tem famílias, eu já estou na 2ª geração de paciente. Rapaz. 2ª geração. Então, tem famílias que vem a mãe, a filha, aconteceu agora, recentemente, e a netinha. É sensacional. E eu olho para aquela mãe, eu falo assim, eu estou te vendo de vestido azul, chacoalhando, porque ela era uma menina que usava um vestido e a mãe era muito coisa. Ela vinha, ela fazia toda a graça. Ela falou, você lembra? Eu falei, lembro, eu estou vendo você entrar pela porta. Agora você está vindo com a tua filha, do mesma idade. Então, isso é uma coisa, que não tem nada que pague isso. Nada que pague. É muito interessante porque você participa da evolução daquela família, da né? família. Das gerações. E você né? você pega a ficha de atendimento no papel da mãe. Da mãe, entendeu? Eu lembro, você vai olhar a netinha, você vai... a mãe, a avó... Saulo, você é ótimo. E o que você considera importante numa consulta pediátrica? Você vai atender o que é importante, o que numa consulta o pediatra tem que dar aquela atenção. Olha, eu acho que a primeira questão do vínculo, estabelecer o vínculo. Sim. Isso tem que estabelecer o vínculo.
Mesmo quando o vínculo se torna difícil, porque tem consultas que o vínculo é muito difícil. Eu imagino. Muito, muito. A vínculo, às vezes, com adolescente é difícil. Tem crianças que têm um vínculo mais difícil. Mas acho que essa primeira coisa é acolhimento. É acolhimento daquela criança que chega, que está doente, e daquela família. Eu acho que é a primeira... eu acho que o bom médico, não é o médico que sabe tudo, mas é o médico que acolhe. Ele pode, naquele momento, ele não saber o que é, mas ele vai atrás, ele procura, ele acha, eu procuro falar isso, mas eu acho que o acolher, eu acho que esse é o... Se teve um grande ensinamento que eu aprendi de um mestre, era isso daí. Ele falou, nunca deixe um paciente morrer sem você segurar a mão dele. Nunca deixe. Olha que impressionante, hein? Impressionante, você está do lado. Eu era acadêmico, então eu não... Aí depois que eu fui entender o que ele quis dizer com Às isso vezes a lição é tão grande que a gente demora para conseguir Sim. entender o alcance de algumas palavras que às vezes ditas naquele momento você até entende, às vezes você nem entende. Passado um tempo, eu vi muito isso. Passado um tempo, aquele cara que era um chato vira um sábio. Porque, na verdade, quem não estava entendendo nada era você. Né? Então, como isso acontece, e acontece em diferentes fases da vida, né, Saulo? Às vezes a gente está mais novo, ainda aluno, residente, a gente não tem aquela maturidade para valorizar determinadas palavras, determinados conselhos, né? Como isso é importante. Eu perguntaria para você agora, Saulo, o que você poderia falar para as gestantes sobre a importância do pediatra durante o pré-natal? Porque às vezes a mãe acha que só indo ao ginecologista ou obstetra está tudo certo. Então, esse é um grande equívoco, porque às vezes você chega na primeira consulta pediátrica com essa mãe já atrapalhada, com a amamentação, já usando leite. Então, ela chega extremamente angustiada. Então, a consulta do pré-natal justamente é para ela tirar as dúvidas de como cuidar do seu filho. Entendeu? Então, ela tem que saber a questão do aleitamento, ela tem que saber do banho, ela tem que saber dessa água. As mães não sabem como é que é a temperatura da água. Na primeira consulta pediátrica, ela vem com uma lista, é um tablet assim, desse tamanho. Entendeu? Aí você vai ticando e diz assim, normal. Falei, quanto você tem? Tenho 30. Pode escrever que está tudo normal, mas vamos lá, vamos na primeira. E aí vai. Então, quando o bebê chega, que já vai ter a angústia do bebê, de ter tido esse bebê, porque não sabe como é que vai estar tudo bem, não vai estar tudo bem. A mãe pensa em tudo isso. Quando ela é mãe, ela pensa tudo isso. Ela já vai minimizar, então diminui muito o impacto. Então, essa consulta durante o pré-natal é super importante, muito importante. Olha, esse é um ponto que eu acho importante para você que está nos ouvindo. O pré-natal não é só para ser feito com obstetra, tem a consulta pediátrica do pré-natal. Acho que essa mensagem para você que está nos ouvindo é muito importante. O professor Saulo está esclarecendo quantas coisas podem ser esclarecidas para você, auxiliando nesse período tão importante, né, Saulo, da vida da mãe. Quais os cuidados que as mães têm que ter na amamentação dos filhos? Eu acho que isso aqui é uma pergunta que vale $1 milhão aqui, fácil. Eu acho que é assim, primeiro saber se a mãe dela amamentou. Tá. Ela foi amamentada? Quando a mãe fala, a gente pergunta para mim, você foi amamentada? Foi. Acabou. A consulta ali vai tudo bem. Se a mãe fala, eu não fui amamentada, você já tem um problema. Porque ela é a prova de que ela não foi amamentada e como é que ela vai amamentar? Porque amamentar não é fácil. Não é simplesmente expor o seio e dar de mamar para a criança. Esse é ato mecânico. Nesses primeiros 14 dias de pós-parto, muita coisa passa na cabeça da mãe. O medo, a tensão, a dor. Porque tem a dor de mamar, a tensão, será que eu vou dar conta? Meu filho está bem? O medo, será que meu filho está ganhando peso, não está ganhando peso? Tudo isso passa na cabeça dessa mãe. Então, a consulta pediátrica, justamente nesse momento, é para você tirar esses mitos e deixar essa mãe mais tranquila para ela poder amamentar.
Estivemos aqui com Saulo Duarte Passos, mas claro que eu não vou deixar o Saulo embora sem gravar um segundo programa com ele. Eu te convido a assistir o segundo programa, que com certeza também vai estar muito interessante. É isso aí, o seu encontro com a saúde é no Med Saúde semanalmente, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.